Bem, primeiro, eu pedi só para quem está online, eu pedi para olharem o chat, tá, com as perguntas. Então, depois dessa breve apresentação, vou tentar correr o máximo que eu puder. Eu vou tentar responder o chat, ok? Então, vamos lá. Basicamente, eu pedi para falar sobre cultura. Eu pedi para poder falar sobre esse tema aqui com vocês, porque na minha cabeça é uma das coisas mais importantes que a gente quer, se a gente quer trabalhar com gamers, se a gente quer trabalhar com a geração gamer, a gente precisa entender como que a cultura gamer ela funciona. Milhões de palestras aqui no nosso evento já falaram. Quais são os números? 82% dos brasileiros se consideram gamers. 88% dos brasileiros consideram o game como uma forma de entretenimento. 64% joga pelo menos 3 horas online. Será que eu faço parte dentro dessa? Não sei, mas PGB estava falando 2025, vamos confiar na estatística, tá? E 51%, eu vou até passar para cá, 51% compram games periféricos para dar de presente. Por que que isso é importante quando a gente estuda a cultura gamer? Porque a gente começa a entender que o game vira um valor afetivo. Quando você compra um presente para alguém, é porque você sabe que aquilo é um desejo do outro e, em função disso, tem, além de estar dentro do universo gamer, ainda assim tem um valor afetivo. Mas a cultura digital não é tecnologia em si, né? A cultura, ela diz como a gente vive, né? Então, o game já foi a principal ferramenta, e é considerada a principal ferramenta de diversão, principalmente porque ela é interativa, tá? Ela tem a ver com a forma como a gente se sente. O game, ele mexe com a nossa regulação de humor. Então, a gente sabe que os brasileiros usam os games para aguentar crise, descompressão, fuga, excitação e, principalmente, pertencimento. Nada disso é ruim, nada disso é muito bom. Ainda bem que tem os games para a gente aliviar, fazer o alívio, né, em função da nossa situação emocional. Falar, a gente sabe que nós temos um dialeto completamente nosso, né? E dentro da nossa comunidade gamer, a gente tem um dialeto que fala LOL, que fala Counter-Strike, que fala Free Fire, que fala Rainbow Six. Eu sei que é ridículo, mas quando a gente pega uma equipe, quando a gente está dentro de uma comunidade, a gente vai falar rushar para alguns, a gente vai falar farmar para outros, e isso demonstra que a gente está inserido dentro dessa comunidade gamer, tá? E de se relacionar. A gente sabe que a geração gamer, ela encontra no jogo. Então, ela vai encontrar na Faceit, ela vai encontrar na GC, ela vai acabar encontrando no Discord, porque são plataformas onde as amizades, romances, tretas, os fandoms, né, e as tribos inteiras se conectam. E uma coisa que eu achei bem interessante no último relatório é que a geração gamer está envelhecendo. Mas, porra, Lu, 30 anos a gente está envelhecendo. Vocês vão ver que o tempo passa para todo mundo e a vida é essa, tá? Em compensação, por que que é bom isso? Por que que é bom a gente entender que o gamer não é mais aquele nerd trancado dentro do quarto, né? Essa ideia não existe mais. O gamer agora, ele está presente em sua parte toda inteira. Por que que o tempo é importante? E eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, porque quando a gente fala de transformar a cultura, entender a cultura gamer, a gente precisa de repetição. A repetição significa o quê? É o padrão.
O gamer funciona, a cabeça funciona em padrões. É o padrão, é o CBLOL que está voltando, é um campeonato que funciona, é a LBFF com as suas tretas a cada semestre, a cada split. Isso é a repetição e coerência. E a repetição, ela acontece ao longo do tempo. Por isso que quando a gente sabe que o gamer envelheceu, significa que cada vez a nossa cultura também está mais consolidada. Transmissão geracional. O que a gente fala sobre isso? É o professor Fallen. É o professor que agora, além de ser esse cara maravilhoso que ele é no servidor, ele ainda inspira uma geração de pessoas, uma geração de gamers. A gente entende, a gente tem o BRTT no LoL, a gente tem o Fallen no CS. Essa transmissão geracional que cria um dos outros aspectos que cria a cultura gamer. Instituições e rituais. A gente vai ver, existem muitos rituais nos games. Hoje, gente, para gostar de ritual, de fazer as coisas, as rotinas, porque dá sorte, vai explicar que não existe sorte para player, que ele cai para trás. A minha frase é a seguinte: você tem que estar preparado para quando a oportunidade acontece. Sorte não existe. Existe treino e preparo. Mas o gamer adora os memes, né? Os memes da janela de transferência dos jogadores, dos grandes campeonatos. Isso faz parte da construção da cultura gamer. E a memória coletiva. O que é a memória coletiva? É quando você senta com um amigo, e aí ele chega e fala assim, pô, você se lembra quando a Fúria nem conseguia entrar nos playoffs e hoje eles estão, ai, conta, porque você se lembra aquele clutch do Fênix, ou então o reverse sweep do LoL da PEN. Essas histórias coletivas fazem com que a cultura gamer se estabeleça. E é por isso que o tempo é um aliado para a ciência. Por quê? No momento em que o gamer está envelhecendo, nós também sabemos que a gente sai daquele carinha que está no quarto jogando, aquele garoto, né? Passou para uma cultura gamer que foi essa grande... Eu acho que o boom anterior, eu acho que naquela época da pandemia, e hoje a gente tem uma cultura popular muito bem estabelecida dentro do nosso cenário gamer nacional. Por quê? Nós temos 26 anos de franquia de Counter-Strike, nós temos 16 anos de LoL. Se a gente for imaginar que a gente precisa de tempo, não é à toa que são os dois jogos que a gente mais joga no Brasil, Counter-Strike e o LoL, com 3 milhões cada, com uma cultura completamente sua, própria, que ela transcende o jogo e ela inspira comportamento, vestimento, fala, tudo, tá? Agora vem a parte, que aqui é um congresso de ciências, né, gente? Científico. Então, vamos falar um pouquinho de teoria. Principalmente porque é assim como eu penso quando eu quero falar sobre cultura gamer. As pessoas pensam que falar sobre sociologia, filosofia, psicologia é algo mágico. Não é uma ciência, tá? A gente sabe que em 1938, e eu preciso olhar muito para trás para fazer sentido agora, já tinha o Insga, que ele já falava que o jogo é mais antigo do que a própria cultura. O jogar faz parte do nosso ser desde sempre, desde a era de quando for. Então, não é nada novo. Mas o que acontece, e aí é minha forma de pensar, aparece um psicanalista, Lacan, discípulo de Freud, e ele fala assim, a identidade da pessoa ela é feita pelo olhar do outro. E o que mais temos na nossa geração gamer? Um tweet,
um Twitter, um X, umas redes sociais completamente intensas. O olhar do outro, ele identifica o gamer. A interatividade faz parte dessa identificação. Aí depois apareceu, em 94, Pierre Levy. Essa é uma foto recente dele, mas é bom, né, trazer uma foto recente. Mas o Pierre Levy é um filósofo francês que ele fala que a inteligência coletiva mediada por TICs, TICs são computadores, tá? Transforma esses grupos. Ele, em 94, lembrando que a internet brasileira teve o grande boom em 95, ele, em 94, ele já falava que nós não ficamos isentos à nossa interação dentro do mundo digital. Não tem como a gente ficar imparcial, isento. Nós somos impactados o tempo inteiro por todas as informações e experiências que a gente tem dentro do mundo. Aí aparece o Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, e aí ele fala que é uma das coisas que marcam muito a minha teoria, ele fala que a cultura da virtualidade real. Guys, não existe... o que contrapõe o virtual é o presencial. O mundo virtual, ele é real. Os relacionamentos feitos dentro de um mundo digital, ele é real. A forma como nós trabalhamos no mundo digital é real. A gente fala, a gente interage, a gente joga, e isso é real. Não tem como alguém fazer um contrapartido entre real e virtual. Não existe. O termo certo é, nós temos uma realidade presencial, que é o que a gente está fazendo aqui nesse auditório, e nós temos um tempo digital, que é esse pessoal que está lá na tela, olhando a gente dentro da transmissão ao vivo. No mesmo momento, nós temos duas realidades, ambas reais. Tá? Agora, eu gosto de dizer que o Manuel Castells e o Pierre Levy é tipo o TT e o Fallen. Eles são de tribos diferentes, importantes do mesmo jeito, mas as tretas nessa época foram grandes para quem assumia esse protagonismo no estudo da coisa. E chegou o Bauman, Zygmunt Bauman, que ele lançou um livro muito tardiamente, em 2000, mas todo mundo sabe que ele já falava dessa teoria em 1990. Ele demorou 10 anos, eu conheço gente que faz isso, publica só 10 anos depois. 10 anos depois, ele fala que a única certeza que a gente tem é a constância da mudança. Que é coisa mais atual do que isso? O cara, em 1990, falou a única constância que a gente tem no nosso mundo é a constância da mudança. E isso tem tudo a ver com a cultura gamer. Meu Deus, o tempo passa para todo mundo, essa sou eu. Em 99, não façam contas, por favor, mas em 99, eu apresentei no Conselho Federal de Psicologia uma teoria, que é a teoria do tripé da internet, onde que eu colocava o anonimato, interatividade e evasão emocional como grande fator que sustenta a internet. Se a gente for, e eu poderia fazer uma palestra somente para explicar esse tripé, mas vida que segue. Eu vou pular porque eu não vou falar muito sobre isso, que eu fico 2 horas falando sobre esse tripé. E depois vem Jenskin, que ele fala sobre a cultura de convergência, que ele fala, a gente está todo mundo junto e misturado, não tem virtual, não tem presencial, não tem plataforma, não tem isso, aquilo. Nós somos essa confusão junta e misturada. Então, lembra, guys, quando a gente estuda cultura, por um tempo, as pessoas me apresentavam como antropóloga do mundo virtual, mas o estudo da cultura do mundo digital, ela simplesmente mostra como que o internauta, como que o gamer funciona. E quando você entende como esse gamer funciona dentro das plataformas, aí você tem uma outra forma de atuar.
Não vou falar sobre esse gráfico, mas esse é o gamer. Esse é o gamer que constrói a cultura gamer. Não existe achismo, existe muito estudo, muita ciência e muito entendimento da dinâmica de desenvolvimento de cultura para a gente poder chegar a esse ponto, tá? E qual é esse ponto? Esse ponto é o que eu falo. A cultura gamer ou gamer, ele não é mais um nicho. Ele não é mais um nicho. Hoje, a geração gamer, a cultura gamer, ela é o centro econômico de todo um ecossistema que gira em torno desses 88% da população brasileira. Então, a geração gamers, ela não só consome cultura, como ela também produz, exporta, influencia. Os games deixam de ser algo periférico e se torna um dos centros de gravidade da cultura contemporânea. E aí vem a grande pergunta. Mas, Lu, o que é o gamer que constrói a cultura ou é a cultura que molda o gamer? E aí eu falo que isso é um loop, guys. Não tem como, isso é um loop. É uma coisa contínua, é uma coisa que acontece, né? Porque, se a gente for pensar, o gamer, ele precisa viver o game para ter as gírias próprias, para criar seus memes. O gamer, ele dá vida à cultura. Em compensação, a cultura, quando ela está estabelecida, e ela já está estabelecida hoje em dia, porque nós já temos 20, quase 26 anos de game, a nossa cultura game, ela acaba moldando o player, né? Então, o que eu falo é que é esse infinito, né? O gamer produz a prática, vira cultura, a cultura define a norma e molda o gamer. Então, qual é a única... Parece tudo muito mágico, parece que tudo acontece de uma forma um pouco sem controle nosso, mas isso não é verdade. Existe uma coisa que impacta em todo esse ciclo, e esse impacto se chama a intencionalidade. Quando a gente deixa, lembra que nós, seres humanos, vou até voltar, nós, seres humanos, nós somos regidos por uma pulsão de vida e de prazer. O que é bom a gente gosta, o que é ruim cria um sacrifício horrível. A neurociência diz que o nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele tende a nos sabotar. Fazer o que é politicamente correto para a gente é difícil. A gente precisa treinar muito para automatizar. Por isso que eu digo, o game, a cultura gamer, ela precisa de uma intencionalidade. Se a gente não colocar uma intenção no que a gente se propõe a fazer dentro do ecossistema do esporte, a gente vai ter só evasão emocional sem elaboração. Vai jogar pelo jogo, é o jogo pelo joguinho. Não tem intenção alguma. E quando acontece isso, quando a gente percebe que na intenção do jogo, pelo jogo, somente pelo prazer, é aí onde que começam a ter o abuso, as patologias que a gente acaba pagando preço, entendeu? Mas, Lu, a Counter-Strike, o CS faz mal, torna uma pessoa violenta, vicia, os jogos viciam. Mas o meu filho, ele está isolado, ele abriu mão de tudo porque ele joga muito. Ele joga muito porque ele joga sem intenção. Ele joga por jogar. Quando a gente cria um sistema de jogo intencional, é aí onde que acontecem os grandes benefícios. É aí onde que acontecem os grandes benefícios do jogo, tá? Do game. Então, a gente precisa ter um propósito claro. Uma coisa é eu chegar e assim, vou fazer uma guilda aí e vou ficar jogando Free Fire, sei lá, cada dia com uma pessoa, aí vou juntar uns 4 amigos aí comigo, vou jogar um CSzinho. Tudo bem,
Se for só para distração, maravilha. Mas os grandes benefícios do esporte é quando a gente começa a colocar uma estrutura. Por quê? Quando o pessoal fala, porque o esporte melhora a comunicação, melhora o foco, melhora as habilidades tomadas de decisão. Isso tudo, se ele estiver dentro de uma equipe, dentro de uma estrutura onde que ele é obrigado a se relacionar com outras pessoas, quando ele tem um propósito de melhorar a performance, logo ele vai ter que estudar a tática, ele vai ter que postergar o prazer dele para ter um desempenho melhor lá na frente. É nesse momento em que a gente treina as habilidades do futuro. É nesse momento que a gente tem aquele treinamento que a gente fala das soft skills. Todo mundo fala. O que são soft skills? É exatamente isso: comunicação, trabalho em equipe, pensamento estratégico, resiliência, gestão emocional, liderança, ética digital. Isso tudo se aprende com o esporte estruturado. E não precisa ser, mas, só quem que vai jogar a LBFF, quem vai jogar o CBLOL? Não estou falando dos ídolos, eu estou falando de estrutura. Eu estou falando de campeonatos escolares, campeonatos sociais, equipes que montam para jogar uma liga Tier 2, Tier 3. É nesse momento onde o esporte se torna um aspecto de desenvolvimento de pessoas. Tá? Então, essa é minha nova bandeira que eu estou trazendo. Já falei muito sobre cultura gamer, eu acho que todo mundo já sabe, eu só quis trazer aqui para vocês não acharem que eu estou no achódromo, mas a grande virada da moeda é quando a gente entender que a intencionalidade que você faz dentro do esporte é nesse momento em que a gente está trabalhando as soft skills, que é o que os pais procuram para treinamento dos seus filhos. Qual é a profissão do futuro? Aí vem, nossa, mas os esportes trabalham todas as habilidades que são necessárias para capacitar profissionais do futuro. Não, se ele jogar só para evasão emocional, mas se ele se colocar dentro de uma estrutura que tenha um objetivo, um propósito, aí sim a gente está fazendo o que as grandes marcas querem vender. A gente não está aqui para vender só o evento, a gente está aqui para acreditar que o esporte pode ser uma ferramenta de transformação e ele tem tudo para ser, se ele tiver essa visão mais disciplinada. Então, a diferença final não está na existência do ciclo, porque o ciclo de intencionalidade ou não, ela vai acontecer. Sempre vai ter o prazer. E o jogo é feito para isso. Ele precisa ser divertido, ele precisa ser fun, né? Mas sim na intencionalidade. Se a cultura não é gerenciada, ela tende à repetição e vazio. Mas se ela for abordada com propósito, ela se transforma em oportunidades e desenvolvimento. Então, guys, era isso que eu queria falar. Acho que esse, para mim, é um ponto-chave e eu fico muito feliz de estar fechando esse tema, né? Esse conceito aqui nesse evento, porque eu acho que muita coisa vai acontecer ano que vem. Eu acho que se vocês entrarem, obviamente, na inteligência artificial e perguntar quais são as dores dos pais da geração gamer, eles vão falar dos medos, exatamente os medos que são as ações, são os comportamentos negativos quando a gente tem o gamer sem intenção. Em compensação, o profissional do futuro está jogando LOL, está jogando CS, está jogando Free Fire, Rainbow Six, Fortnite, PES e futebol. E isso tem a cara do gamer. A cultura, ela precisa representar o gamer. Quando o gamer não se sente identificado pela cultura, a coisa não agrega, não tem aderência e não tem futuro, essa é a verdade. Então, esse daqui é Luciana PC Nunes, estou mais no Instagram, no Twitter, X,
e LinkedIn. Assim, minhas redes sociais é essa. Esse daqui, guys, é um grupo, quem acessar, é um grupo de WhatsApp, onde que a gente coloca os trabalhos, a gente faz um ponto de encontro, o Psicoinfo faz compra coletiva de livros para comprar mais barato. A ideia aqui é trabalhar junto e misturado, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, acho que é dia 18, alguma coisa assim, nós já temos mais um evento para os pais da geração gamer. E o gancho já se prepare, porque esse bate-papo pode mudar a forma como você vê os games e como seu filho vê você. Chega de ter gente falando mal de games sem poder entender. Eu acho que o grande barato é a gente fazer isso tudo, tá? E gostaria de agradecer o evento. Nada melhor do que fechar o ano fazendo o que a gente gosta para pessoas interessadas. É isso. Agradeço, tá? Eu queria perguntar se teve alguma pergunta no chat. Não? Maravilha. Maravilha, não? Vamos lá? Só lembrando que amanhã eu vou estar falando sobre psicologia do esporte. Esse vai ser uma palestra, espero, muito interativa, porque a minha ideia aqui é responder perguntas de vocês. Hoje eu falei sobre cultura gamer, a forma como essa geração se comporta e a expectativa que a gente tem de se a gente quer trabalhar dentro dessa comunidade, a gente precisa entender como ela está se formando. Agradeço a todos. Obrigada.